Shalom, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Eu quero considerar esse vídeo que estou fazendo agora como uma continuação do vídeo de ontem, que diz que para Yah não existem rivais. Por que eu estou resolvendo fazer essa continuação? Porque eu fiquei pensando, que existem muitas pessoas, os neófitos, aqueles novos na fé, que podem acessar o vídeo e ficar um pouco incompleto com relação aos enganos, às feitiçarias de Hassatan e seus Shedim, seus demônios. Então eu quero clarear um pouco aqui com relação a isso, para que não sejamos enganados por essas feitiçarias, a farmaqueia, essa feitiçaria. Isso tudo foi ensinado conforme fala no livro de Enoque. O livro de Enoque, o primeiro livro de Enoque, capítulo 8, diz assim: as sentinelas rebeldes corrompem o gênero humano. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos, manufatura de braceletes, ornamentos, uso de pinturas, embelezamento das sobrancelhas, uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada e transgredir e corromper todos os seus caminhos. A Mazaraque ensinou todos os sortilégios e divisores de raiz. Armers ensinou a solução de sortilégios. Barcaial ensinou os observadores das estrelas. Aquibeel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia. Azaradel ensinou o movimento da lua. Quero dar uma definição de sortilégios. Sortilégios significa justamente feitiçaria, ação do feiticeiro que pratica magia ou bruxaria. Queridos amigos, não confiem em qualquer espírito. Pelo contrário, testem os espíritos para ver se procedem de Yahweh. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o espírito de Yahweh deste modo. Ele está dando aqui a chave. Qual é o modo de reconhecer? Todo espírito que reconhece que Yahushua ou Mashiach veio como um ser humano procede de Yahweh. Então, essa aqui é a chave. A partir disso aqui, você vai saber se é um falso profeta, por exemplo, se é uma falsa visão, uma falsa revelação. E todo espírito, veja bem, que não reconhece Yahushua não procede de Yahweh. De fato, esse é o espírito de quem? Do anti-Mashiach. Vocês ouviram que ele está vindo. Bem, ele está aqui agora, já está no mundo. A partir de agora eu vou dar versículos complementares, para que seja entendido claramente esse contexto aqui de 1 João, capítulo 4. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o 3, diz assim: portanto, irmãos, não quero que permaneçam ignorantes a respeito das coisas do Espírito. Vocês sabem que quando eram pagãos, não importava como se sentiam. Vocês eram induzidos ao erro pelos ídolos, incapazes de falar. Portanto, quero deixar bem claro que ninguém falando pelo Espírito de Yahweh dirá: Yahushua é amaldiçoado, e ninguém pode dizer Yahushua é Adon, Senhor, a não ser pela Ruach HaKodesh. Isso só vem a ratificar 1 João 4. Então, está linkado essas duas passagens bíblicas, presta atenção. No livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Todo-Poderoso, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Todo-Poderoso, que é o vosso culto racional. O que vem a ser esse culto racional que fala aqui em Romanos 12? O culto em si significa adoração, veneração, dedicação. Racional, ele se deriva
da palavra razão, nossa capacidade de raciocinar. Em Romanos 12:1, então, isso está representando a nossa mente, nossos pensamentos e nossa vontade. Por isso, o culto racional significa adoração que vem de nossa vontade e do nosso entendimento. Em contraponto ao culto racional, existe o culto irracional. Eles utilizam do emocionalismo. E como que eles utilizam desse emocionalismo? Começando pela música, uma música que vai lá no emocional mesmo, aquilo que vai esmagar, né? Uma arte mágica, né? Uma hipnose. Tá? Então ele vai lá, mexe com o teu emocional, ali já começa. Toda igreja hoje, ele tem, olha, no mínimo uns 30 minutos que eles chamam de louvor. Eles chamam de louvor, mas é algo para penetrar na tua mente, para fazer um culto irracional e não um culto racional. E mexendo na mente ali vai te fazer entrar num transe. Então você não vai estar fazendo um culto racional, você vai estar agindo pela emoção, a emoção da música, a emoção da letra, tá? E é aí que Hassatan gosta de entrar, nesse culto irracional. A partir daí vem todo o resto. A partir daí vem as profetadas. Tá? O conteúdo bíblico é mínimo ou até mesmo ausente. Porque hoje em dia nós temos pastores coach, programação neurolinguística, tudo isso para entrar na tua mente. E este é o acesso, o principal acesso de Hassatan em nós, através da nossa mente. Tanto é que o primeiro instrumento da armadura de Yahweh que coloca sobre nós é o capacete da salvação. Por quê? Para proteger a nossa mente contra as astutas ciladas do inimigo, contra as suas setas, para que ele não venha fazer ninho em nossa mente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz assim: não apaguem a Ruach, o Espírito de Yahweh. Não desprezem as mensagens inspiradas, testem todas as coisas, fiquem com o que for bom, mantenham-se distantes de toda forma de mal. Veja bem, para que a gente possa ter o dom de discernimento de espíritos ou a revelação, né, da parte de daquilo que é dele e o que não é dele, nós precisamos ter uma comunhão com o Todo-Poderoso. Primeiramente, temos que ter comunhão. O que é comunhão? Para termos comunhão é diário. Não é esporadicamente como ir na igreja uma vez na semana, uma vez no mês ou uma vez no ano. Não, isso não é comunhão. Comunhão é conhecer ao Todo-Poderoso. E a palavra em hebraico para conhecer é yadá. Essa palavra ela remete a um relacionamento íntimo. Então, nós temos que ter esse relacionamento íntimo com o Todo-Poderoso. E como se dá esse relacionamento íntimo? De várias formas. Conhecendo a palavra dele, tendo conhecimento, praticando esta palavra em obediência, abandonando o pecado, porque Yahweh não habita em pecado, se santificando. Então, a partir daí, nós estamos nos ajuntando com o Todo-Poderoso, tendo comunhão com Ele. Aqui está dizendo que nós não podemos apagar o Espírito. Quando que nós apagamos o Espírito? Quando tudo isso que eu falei
Não existe na nossa vida. Não existe leitura da palavra, não existe oração. Esqueci da oração. A oração é uma chave preciosa, mas para que tudo isso aconteça, arrependimento de pecados, arrependimento e mudança de vida. Vê como tudo se agrega, tudo é uma coisa só. Não existe coisas separadas, tudo agrega, tudo é uma coisa só. Santificação. Se eu não tenho isso na minha vida, eu não tenho a rua, eu não tenho o espírito de Yahweh. Eu extingo o espírito. E como que eu vou extinguindo o espírito? Se o espírito de Yahweh não está em mim, tem outro espírito então, que não é o de Yahweh. Então, por isso que Paulo está admoestando aqui o povo de Tessalônica para que não extinguem, não apaguem o Espírito e não desprezem as mensagens inspiradas. E ele manda o principal de tudo aqui, testar todas as coisas, colocar em prova todas as coisas, mensagens, profetas, né? Todas as coisas nós temos que colocar em prova. E só consegue confrontar aquele que tem comunhão. Porque quem não tem comunhão, ele não tem base para saber se aquilo é real ou não é real. E está acontecendo muito o que os cristãos chamam de avivamento, tá? Que é uma coisa muito perigosa e Hassatan entra facinho nisso, tá? É o seguinte, sabemos, né, que hoje em dia não é pregado nos templos religiosos sobre o pecado e arrependimento, não é pregado, é pregado o quê? Vitória, prosperidade, tantas coisas, mas não vamos fugir do assunto. Então, a pessoa, ela está em pecado, algum tipo de pecado. Vamos dar um exemplo aqui, ela tem uma visão, entre aspas, tá? Tem uma visão. Ali aparecem seres celestiais, aparece o céu, e ela disse, eu tive uma visão de Iá. E ela está em pecado. Você acha que isso é possível? Alguém ter um tipo de manifestação nesse nível de profundidade, de visão? A pessoa estando em pecado? Obviamente que não. Obviamente. Então, essas coisas que estão adentrando no círculo religioso, né, vamos chamar assim, e que vai levar muitas pessoas ao inferno. Pegando o gancho de Paulo, de Shaul, né, que fala que temos que provar todas as coisas, eu peguei aqui o livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1, diz assim: cuidem de fazer tudo o que ordeno a vocês, não acrescentem nada, nem retirem nada. Se um profeta ou uma pessoa que recebe mensagens enquanto sonha, se levantar entre vocês e mostrar a vocês um sinal ou maravilha, e o sinal ou a maravilha acontecer, como ele predisse, e ele afirmar, vamos seguir outros deuses que vocês não conheceram, vamos lhes servir, não ouçam o que esse profeta ou sonhador diz, pois Yahweh, o seu poderoso, os está testando, com o objetivo de descobrir se vocês realmente amam a Yahweh, seu poderoso, de todo o coração e ser. Sigam a Yahweh, seu poderoso, temam-no, obedeçam aos seus mandamentos, ouçam o que ele diz, sirvam-lhe e apeguem-se a ele. E esse profeta ou sonhador será executado por ter incitado a rebelião contra Yahweh, seu poderoso, que os tirou da terra do Egito e os resgatou da vida de escravidão, com o objetivo de afastá-los do caminho que vocês devem seguir, segundo a ordem de Yahweh, seu poderoso. Esse é o modo pelo qual devem livrar sua comunidade desse mal.
Ainda no livro de Devarim, só que agora o capítulo 18, versículo 20. No entanto, se o profeta falar de forma presunçosa uma palavra em meu nome, que eu não lhe ordenei dizer, ou se ele falar em nome de outros deuses, então esse profeta deverá morrer. Talvez vocês se perguntem como saberemos se uma palavra não foi falada por Yahweh? Quando o profeta falar em nome de Yahweh e a predição não se realizar, isto é, a palavra não se cumprir, então essa palavra não terá sido dita por Yahweh. O profeta terá proferido de forma presunçosa, não o temam. Livro de Matitiahu, Mateus, a partir do versículo 23, para pegar melhor o contexto. Nesse tempo, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Mashiach, ou ali está ele, não creiam, porque aparecerão falsos messias e falsos profetas realizando grandes milagres, coisas extraordinárias, para enganar até mesmo os eleitos, se fosse possível. É a mesma coisa que aconteceu lá no Egito. Haron, enviou ali as rãs e, através, obviamente, de Yahweh, veio os magos do Egito, os feiticeiros, fizeram exatamente aquilo que Haron tinha feito. Mas o que diferenciou um do outro? Yahweh faz a obra completa. Assim como ele fez, ele retirou. Os magos não, eles fizeram e não conseguiram retirar. 1 Timóteo 4:1 diz assim, a Ruach, o Espírito de Yahweh, diz claramente que no Aharit Hayamim, nos últimos dias, algumas pessoas apostatarão da fé por dar atenção a espíritos enganadores e a questões ensinadas por demônios. Esses ensinos procedem da hipocrisia de mentirosos, cuja consciência foi cauterizada, como que por meio de um ferro em brasa. Estão entendendo o que está acontecendo nesses últimos tempos? Em toda a história bíblica teve esse tipo de falso profeta, de apostasia, mas agora, no Aharit Hayamim, nos últimos dias, haverá muita apostasia. Só que as pessoas ainda achando que estão no caminho. Esse é o grande engano de Hassatã. As pessoas vão achar que estão servindo ao Todo-Poderoso. Por quê? Porque elas não têm comunhão. Elas agem no emocionalismo. Vão atrás de ventos de doutrinas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Entretanto, em relação à vinda do nosso Adon Yahushua, o Mashiach, e a reunião para encontro com ele, nós lhe pedimos, irmãos, que não se deixe abalar em pensamento, nem se torne extremamente ansiosos por causa de um espírito, ou uma mensagem transmitida, ou uma carta supostamente escrita por nós, com a afirmação de que o dia de Yahweh já chegou. Não deixem que ninguém os engane de nenhum modo, porque o dia não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da Torá. O destinado à perdição, ele se oporá a tudo que as pessoas chamam Deus ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de tudo, a fim de que se assente no templo de Yahweh e proclame ser ele mesmo o Todo-Poderoso. Yohanan, João, capítulo 10, a partir do versículo 22. Chegou o tempo de Hanukkah em Yerushalayim, era inverno, e Yahushua estava andando na área do templo, caminhando pela colunata de Shelomó. Então os moradores de Yehudá o cercaram e lhe disseram, por mais quanto tempo você nos deixará em suspense? Se é você o Mashiach, diga-nos publicamente. E Yahushua lhes respondeu, já lhes disse, mas vocês não confiam em mim. As obras que faço em nome de meu Pai testemunham a meu favor, mas o motivo de vocês não confiarem é que não estão incluídos entre as minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem e lhes dou a vida eterna. Elas nunca serão destruídas e ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. Meu Pai que as deu para mim é maior que todos, ninguém as pode arrancar das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Eu acho que com esses versículos todos ficou um pouco mais claro o que eu quis, em poucas palavras, ontem falar no vídeo. Só que tem muitas pessoas, que começaram na fé agora e precisam um pouquinho mais de explicação. Então, nós só vamos ter esse discernimento
de espíritos pedindo o dom ao Pai, isso inclui muita responsabilidade, e através da comunhão, obviamente que o dom ele vem pela comunhão, né? Então não podemos ser crentes superficiais, isso não existe. Nós temos que ser crentes que mergulham nas águas, na água viva e Yahushua, mergulha profundamente, tá? Eu acho que é Ezequiel, não tenho agora em mente, Ezequiel que fala, né? Que ali ele entra na água, molha até o calcanhar, depois ele entra mais um pouco, molha até o joelho, aí entrando, depois ele molha até o quadril, e dali um pouco ele mergulha profundamente nas águas. Esse tem que ser o nosso relacionamento com Yahweh e com seu filho Yahushua. E buscando a rua de Yahweh, sempre, cada dia, para fazer morada nesse templo que é cada um de nós. Nós somos a habitação da Rua HaKodesh. E somente através desse conjunto de coisas que foram faladas aqui, é que nós poderemos ter a capacidade de discernir o bem do mal. Amém? Eu desejo, em nome de Yahushua HaMashiach, que você venha buscar com intensidade o reino de Yahweh e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando eu falo em demais coisas, me vem à mente coisas espirituais. Primeiramente, tá? Todas as bênçãos celestiais virão sobre a sua vida, de bênçãos espirituais. Bate a porta e ele abrirá. Peça e receberá. Amém? Shalom.